E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar na Bíblia um dos momentos mais mal interpretados da vida de Jesus. O dia em que ele, aparentemente com fome, amaldiçoou uma pobre e inocente figueira. E aí, mais pra frente, eu também vou te mostrar e vou desvendar o segredo explosivo que essa história esconde. Um segredo que não é sobre árvores, mas sobre a sua vida, a minha vida, e sobre o tipo de fé que Deus realmente espera de nós. Você não vai mais ver a sua vida espiritual da mesma forma. Fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa interessante aqui. Imagina a cena. Jesus está chegando em Jerusalém, a cidade está agitada. Ele entra no templo, olha ao redor e a Bíblia diz que, por já ser tarde, ele simplesmente foi para Betânia com os discípulos. No dia seguinte, eles estão voltando para a cidade e Jesus estava cheio de fome, imagina, né? Aí ele vê de longe uma figueira cheia de folhas verdes, lindas, promissoras. Qualquer um pensaria, ótimo, lá eu vou matar minha fome, deve estar cheio de coisa deliciosa lá, cheio de fruta maravilhosa. Daí ele se aproxima e não acha nada, só folhas. A árvore era uma farsa, tinha uma aparência de frutífera, mas era estéril por dentro. E é aí que vem a frase que choca a gente. Jesus diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ou seja, olha que frase forte, né? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, passando pelo mesmo lugar, os discípulos veem a figueira seca desde a raiz. Eles ficam espantados. Imagina, aquela figueira que estava toda cheia de flor, toda com cara de frutífera, toda maravilhosa, linda, de repente está seca. Aí, o que acontece? Os discípulos, eles ficaram tão espantados, tipo, nossa, mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Parece rude, parece injusto, não é? A árvore nem estava na época de figos direito. Por que Jesus faria isso? Aqui é que é a chave. Presta atenção, porque isso é genial. Jesus não estava tendo um excesso de raiva por causa de fome. Isso foi uma lição prática e profética. Ele estava criando um quadro vivo, uma ilustração inesquecível para os discípulos e para nós também, né? Então vamos lá. A primeira parte da lição aconteceu antes da figueira secar. Naquele mesmo dia, entre a maldição e a árvore secar, Jesus foi ao templo e o que ele fez? Ele expulsou os cambistas, os vendedores de animais. Ele virou as mesas e não deixava ninguém carregar nada pelo pátio. E aí ele ensina, citando o profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a fizeram covil de salteadores. Percebe a conexão? A figueira e o templo tinham a mesma doença. A figueira tinha folhas que prometem figos, mas não tinha o fruto. O templo tinha uma aparência linda de religiosidade, sacrifícios, festas, rituais, muita gente, muito movimento, mas o coração, o propósito verdadeiro tinha se perdido. Era um comércio, um negócio. Tinha forma, mas não o poder. Tinha folhagem, mas não o fruto. A maldição da figueira foi um símbolo vivo do julgamento de Deus contra uma religião vazia. E é aí, meu irmão, minha irmã, é onde a coisa fica profundamente pessoal para a gente nos dias de hoje. Porque nós
A igreja somos um novo templo de Deus. O Espírito Santo mora na gente. E a pergunta que Jesus faz com essa história é: e aí, na sua vida, é só folhagem ou tem fruto? De que adianta a gente ter uma aparência de crente, postar versículo no status, ir na célula, levantar a mão no culto, se no dia a dia não tem o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência. Se a gente é cheio de atividades na igreja, mas está seco por dentro. Se a nossa vida de oração é zero, se a gente não perdoa, se a gente fofoca, julga, isso é folhagem. É a figueira bonita, mas sem figo. A fé que Jesus espera de nós não é uma fé de aparência, é uma fé real, que produz fruto mesmo quando fora da época. A figueira não estava na época certa, mas se ela tivesse frutos, Jesus teria comido. Deus está à procura por gente que frutifica em qualquer circunstância, na crise, na doença, na injustiça. Essa é a fé que impressiona o céu. E aí, no final da história, Jesus solta uma. Presta atenção, a técnica que ele usa de retenção, de atenção divina. Pedro fala: olha, a figueira secou. E Jesus responde: tenha fé em Deus. E completa: se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Uau! Ele foi da figueira seca para falar de mover montanhas. A lição é essa. A mesma fé que pode secar uma figueira cheia de folha, ou seja, uma fé que julga a falsidade e a hipocrisia, é a mesma fé que pode mover os montes impossíveis de sua vida. Uma fé que crê no sobrenatural de Deus. Então, como isso serve na sua vida diária? É simples. Hoje mesmo, faça um check-up espiritual. Pare por 5 minutos e se pergunte: onde na minha vida eu só tenho folhagem? Onde eu estou apenas mantendo as aparências? E onde eu estou produzindo frutos genuínos? Não seja como a figueira bonita por fora. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa e sabe qual é o segredo para dar os frutos. Permanecer em Jesus, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E se você se identificou alguma área da sua vida que está só de folhas, sem fruto, não se desespere. A boa notícia é que a graça de Deus nos dá uma nova chance. Arrependa-se. Peça ao Espírito Santo para renovar você por dentro. E comece a regar a sua fé com palavras e com a oração. Os frutos vão brotar naturalmente. E aí, gostou de desvendar esse mistério comigo? Foi surpreendente ou não foi? A Bíblia é um baú de tesouro sem fim. E eu tenho um desafio para você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Manda no privado e fala: cara, assiste isso. É sobre aparência versus realidade da fé. É muito bom. Você vai estar plantando uma semente poderosa na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana a gente está aqui para desvendar os segredos da palavra de Deus de um jeito direto e que transforma as nossas vidas. Deixa nos comentários: quero uma fé com frutos, não só com folhas. Vou estar lá orando por cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Lembre-se, a sua fé pode mover montanhas. Viva isso! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.